Um dos principais objetivos de uma pessoa cristã é ser salva e ter vida eterna. Isso significa morar para sempre no mundo transformado. E por falar nisso, você já parou para pensar como será a nova terra? Quando refletimos sobre este assunto, logo vem à nossa mente uma imagem como esta, de pessoas sorridentes e crianças brincando com leões que serão mansos. Mas quem acha que haverá apenas isso na nova terra, chega a ter dúvidas se lá de fato será um bom local ou se sentiremos tédio por viver para sempre num lugar assim. Talvez alguns de nós tenhamos essas dúvidas porque estamos acostumados com a situação atual do mundo, que é a única que conhecemos. Mas não podemos esquecer de que quando Deus criou a terra, ela era perfeita. E o plano divino era que fôssemos muito felizes. Então, o objetivo de Deus ao recriar o mundo também é para que sejamos felizes. Porém, a nossa mente finita não consegue imaginar o infinito. E não é errado pensar acerca do que Deus oferecerá para as pessoas que o amam. Por isso, eu convido você para nos próximos minutos descobrirmos o que a Bíblia nos revela sobre a nova terra. Como será este lugar? E o que faremos lá? Como será viver eternamente? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Seja muito bem-vindo ao seu programa. Eu quero abraçar a você que está ali assistindo o programa, sozinho ou junto à família. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Você já parou para pensar como será o céu, a recompensa de todos aqueles que são fiéis até o final? Se uma pesquisa fosse feita perguntando às pessoas quando elas irão para o céu, a maioria responderia na hora da morte. Mas a Bíblia apresenta que a esperança do céu não está fixada na hora da morte, mas na volta de Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É assim como diz a Bíblia. Primeiro, Cristo descerá, então os mortos ressuscitarão glorificados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E a Bíblia diz que ambos grupos se encontrarão com Jesus no ar. Para aqueles que estavam em seus túmulos, o tempo não terá passado, pois a morte é considerada na Bíblia como um sono. E a última memória que eles terão é que aquilo que viram antes de morrer. E a primeira coisa que eles verão quando forem ressuscitados será Jesus voltando em glória e majestade. Sabe que esse dia será o maior dia da história? Será o dia da maior alegria. Será o dia de encontro. Será o dia onde a dor, a violência, a injustiça acabarão para sempre. E a partir daí não haverá mais sofrimento nem mais dor. Porque Jesus virá e quando Ele volte, vai colocar fim à história do pecado. Quando Cristo retorne, as pessoas que rejeitaram Jesus, a palavra de Deus diz que morrerão com o brilho da sua vinda.
Quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 ao verso 17, encontramos um grupo grande de pessoas que clamarão para as montanhas, dizendo, por favor, vocês podem cair sobre nós. Não queremos olhar o rosto daquele que vem. Mas por que eles morrerão com o esplendor de Deus? Se Jesus é a fonte da vida, Ele não é a fonte da morte. Bom, Deus é a fonte da vida. Por isso que viver em comunhão com Ele é viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. E a pessoa que voluntariamente se retira da vida, ou seja, se afasta de Deus, entra no território da morte. Você sabe que na vida não há um terreno neutro. Ou você está com Deus e tem vida, ou você está no território da morte. Então, a morte aqui não é um castigo divino, mas a morte é o resultado natural do distanciamento da fonte da vida. As pessoas aqui descritas diz que correrão as rochas, as montanhas, implorando que caiam sobre elas. E elas dirão, assim, com um grito, caia sobre nós. Por favor, nos esconde do olhar daquele que está sentado no trono. Agora, eles não suportarão a presença da vida, porque eles sempre viveram no território da morte. Eles expressaram a Jesus, eles expressaram a vida, eles rejeitaram as oportunidades, eles não quiseram caminhar com Deus. Eles caminharam aqui, respiraram, comeram, realizaram suas atividades normais, mas o fizeram nas sombras da morte. Ou seja, biologicamente, eles estavam vivos, mas espiritualmente, eles já estavam mortos. A vida não tinha nenhum sentido para eles. Eles aqui viviam angustiados, tentavam resolver seus problemas sozinhos, mas nada conseguia preencher o vazio dos seus corações. Por isso que a volta de Jesus Cristo também será uma expressão de amor para eles. Sabe por quê? Porque isso significará o ponto final de uma vida de vazio, o ponto final de uma vida de desencanto. E na mesma ocasião, os justos ressuscitados e aqueles que permaneceram vivos até a vinda de Jesus irão para o céu, e a Bíblia fala que eles irão por um período de 1000 anos. Este período é chamado como o milênio. Você já escutou falar sobre essa palavra? Na verdade, a Bíblia não registra a expressão milênio, mas fala de 1000 anos em que os justos estarão nos céus com Jesus. E durante esse tempo, a terra ficará completamente vazia e Satanás ficará preso. Mas é uma prisão simbólica. Por quê? Porque ele não terá ninguém para enganar. Ele fica sozinho, com todos os seus demônios. Agora, os justos estarão no céu. E os injustos terão morrido com o esplendor da vinda de Cristo. E a Bíblia descreve a cena deste mundo durante esse período de 1000 anos. Inclusive aqui usa um simbolismo. Quando você lê o livro de Isaías, o capítulo 4, o verso 23 ao verso 27, olha só como a palavra de Deus diz. O livro de Jeremias, capítulo 4, verso 23 ao verso 27. Ali diz assim, eu olhei para a terra e vi que estava desordenada e vazia. Era um deserto. Todas as suas cidades estavam derribadas. Diante da ira, do furor de Deus. Ali diz, eu olhei para o céu, não havia luz neles. Eu olhei para as montanhas e vi tremer, e todas as colinas tremeram. Eu percebi e não havia um único ser humano. Todos os pássaros no céu haviam desaparecido. Eu percebi e os ricos vinhedos agora eram desertos. E todas as cidades estavam em ruínas. É isso o Senhor que fez.
E isso foi feito pela queima ou a ira dele, pois assim diz o Senhor: toda a terra será destruída, mas não destruirei completamente. Por quê? Porque essa terra logo vai ser purificada com fogo para logo ser o eterno lar daqueles que se salvam. Sabe que, ao falar da recompensa dos justos, a Bíblia menciona pelo menos dois períodos. 1000 anos com Jesus no céu. Então, logo depois dos 1000 anos, uma eternidade com Jesus na terra, mas a terra renovada. E agora vem a pergunta: e que vão fazer os justos esses 1000 anos lá no céu? Bom, essa é uma boa pergunta. O céu reserva muitas surpresas. Deus tem muitas coisas para nos surpreender. Mas sabe, ali nesse período de 1000 anos, será um tempo de respostas. Porque não vamos começar a eternidade com dúvidas. E por quê? Porque o céu estará cheio de surpresas. Você vai encontrar pessoas que não imaginou. E você vai perguntar por pessoas que sempre imaginou que estariam lá, mas não estão. Quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, olha só, o verso 4 e logo o verso 11 ao verso 15, ali diz: eu vi tronos e aqueles que tinham recebido o poder de julgar sentaram-se neles. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, dos que não haviam adorado a besta e a sua imagem, e não receberam a marca na testa ou nas suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas olha como começa o texto. Diz que eles se assentaram em tronos para julgar. Que tipo de julgamento é esse? Olha, esse não é um tipo de juízo, julgamento para definir ou determinar quem vai se salvar. Porque esse tipo de juízo está acontecendo agora. E nesse juízo, todos nossos nomes vão passar pelo tribunal de Jesus. Por isso, agora temos oportunidade de salvação. Mas que tipo de julgamento é esse? Esse é um julgamento de verificação. Apenas para demonstrar a justiça e a misericórdia de Deus e para determinar o motivo da condenação dos ímpios. Este julgamento é para deixar muito claro perante do universo que Deus apenas salvou aqueles que aceitaram sua graça e condenou aqueles que rejeitaram as oportunidades. Lembra uma coisa, Jesus morreu por todo mundo, para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Tem muitas pessoas que rejeitam a graça de Deus. Então, todas as perguntas que os salvos possam ter sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, serão respondidas. Você já tem perguntas para Deus? Eu tenho muitas perguntas para fazer a Deus. Mas, após aqueles 1000 anos, os redimidos retornarão a esta terra. E somente aqui, nesse momento, se levantarão os pecadores de todos os tempos. Eles ressuscitarão, mas vão ressuscitar agora para morrer eternamente. É muito triste o que fala aqui o livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 7 ao verso 10. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E que coisa vai fazer? Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Está falando de todo mundo. Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. O número desses é como areia do mar. E eles irão marchando na superfície da terra e cercarão o campamento dos santos, a cidade querida, ou seja, a Nova Jerusalém. E nesse momento desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E os consumirá completamente. O diabo, o sedutor deles, aquele que os enganou, diz a Bíblia que será lançado no lago de fogo e enxofre.
onde também serão lançados a besta, o falso profeta. E lá eles serão atormentados para sempre, dia e noite pelos séculos dos séculos. Bom, que coisa está dizendo aqui a Bíblia? O fogo cairá do céu. Assim é a visão que recebeu João. É isso que vai ser o inferno. Isso, o que acontece aqui, o que a Bíblia está falando. É muito diferente do que as pessoas tradicionalmente acreditam. Não há razão para acreditar que um Deus de amor permite que os seres humanos se queimem por toda a eternidade ou para sempre. Mas que coisa significa o texto bíblico? Na verdade, os ímpios morrerão e não permanecerão queimando para sempre. Mas eles sim morrerão. Quando? No final do milênio. O fogo cairá do céu e tudo arderá até ser consumido, até acabar com tudo. E que coisa significa que será consumido eternamente? Ou seja, as consequências desse fogo, as consequências serão eternas. Por quê? Porque o pecado não surgirá uma segunda vez. O livro de Naum, capítulo 1, verso 9, diz que o mal não se levantará de novo. Para compreender melhor esse texto, temos que ir para a epístola de Judas. Porque Judas também fala do fogo, e o fogo que consumiu Sodoma e Gomorra. E ali vamos encontrar uma explicação para aquela expressão fogo eterno, ou esse fogo que arde para sempre, porque muitas pessoas têm confusão com esse texto. E sabe o que diz o livro de Judas, capítulo 1, verso 7? Olha só, abra sua Bíblia, Judas 1, 7. Diz assim: assim também como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram colocadas como uma lição, sofrendo o castigo de fogo eterno. Olha a expressão, o fogo eterno. O fato da expressão fogo eterno ser usada aqui, significa que ambas cidades ainda estão em chamas até agora? Claro que não. As expressões fogo eterno ou para sempre são usadas na Bíblia para revelar as consequências do evento, que serão totais, serão finais. Há muitas pessoas que não aceitam a ideia da destruição dos ímpios. E eles se perguntam se Deus é um arbitrário ao determinar a morte do injusto. Mas olha, a Bíblia ensina que a morte, em vez do castigo divino, é uma opção humana, é uma escolha humana. Na palavra de Deus, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Isso diz o livro de João. Aquele não será condenado, porque passou da morte para a vida. E aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a ressurreição de vida, mas aqueles que praticarem o mal para a ressurreição de condenação. Ou seja, você tem a escolha. E se um dia você vai acabar como consequência de ser tirado do céu, não é porque Deus não quer você salvar, é porque você fez essa escolha. Decisões erradas têm consequências desastrosas. Deus não condena os pecadores. O pecador se condena sozinho. Ele tem a chance de salvação, mas sempre está rejeitando as oportunidades que Deus lhe dá. Então, eles sofrem as consequências. E as consequências são eternas. No final do milênio e na destruição final do diabo e seus anjos, a cidade eterna será restabelecida nessa terra. E sabe, do pecado não haverá nem raiz ou ramo. Essa é uma garantia de Deus. Quando você lê o livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz que não ficará nada, nenhum rastro do pecado. A terra estará livre de contaminação do pecado, porque aqui esta terra purificada pelo fogo, logo de ser purificada, será o lar eterno daqueles que souberam tomar decisões sábias. Por isso, a decisão mais inteligente que você pode tomar na sua vida é se
aferrar da vida, se agarrar da vida, é tomar a mão de Deus, é caminhar com Deus. Porque só assim você garante a vida, uma plenitude de vida aqui na terra e vida eterna, lá no céu e pela eternidade. E ali vem a outra pergunta: e como será a vida, a nova terra? A verdade é que a imaginação humana não é capaz de projetar. Não há palavras que podem expressar a realidade. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente humana concebeu todas aquelas coisas que Deus prepara para aqueles que o amam. Ou seja, todas essas maravilhas, a Bíblia diz que são para aqueles que o amam. Ou seja, a terra nova, a vida eterna, não é uma recompensa para quem foi bom, é um dom, é um presente de amor de Deus para aquele que o ama. A salvação, a vida eterna, o céu, a nova terra serão para aqueles que viverem neste mundo uma relação de amor com o Criador da vida. Deus não quer que você seja um cristão infeliz. Deus quer que você demonstre seu amor. Por isso diz: se me amas, guarda meus mandamentos. Você quer caminhar comigo, que seja por amor. Porque a experiência não foi baseada em regras, em uma religião, em questões. Não. Foi baseada no amor. O amor pessoal entre Deus e aquelas pessoas que se salvam. Esse amor é aquilo que os levou a buscar a palavra de Deus. É por amor que eles praticaram os mandamentos de Deus. Eu quero ver com você algumas características dessa terra maravilhosa. Sabe que uma das coisas que me emociona muito diz que nessa terra nova não haverá defeitos físicos ou deficiências. O livro de Isaías, capítulo 35, o verso 5 e o verso 6 fala com muita clareza. Olha só o que diz: então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos sordos se descobrirão. O coxo pulará como um cervo e a língua do mudo gritará da alegria. Isso significa que no retorno de Jesus haverá uma mudança radical na natureza humana. Por exemplo, aqueles que morreram com defeitos físicos serão ressuscitados perfeitos. E aqueles que estão vivos serão transformados em um instante. Seremos perfeitos no momento da glorificação, quando Jesus volte. Nessa nova terra não haverá mais decepções ou frustrações. Lá o ser humano desfrutará do fruto, do produto dos seus esforços. O livro de Isaías, capítulo 65, verso 21 e verso 22, diz que os remidos edificarão casas e nelas habitarão. Eles vão plantar vinhas e comerão dos seus frutos. Eles não vão mais construir casas para que outras pessoas habitem. Não vão plantar vinhas para que outras pessoas comerem. Na nova terra não haverá mais dor, não haverá mais mal, não haverá mais despedidas. E sabe qual a capital dessa nova terra? A capital da nova terra será a Nova Jerusalém. E quando eu vejo na Bíblia a Nova Jerusalém, eu fico mais emocionado ainda. O livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 16, diz que a Nova Jerusalém é uma cidade que tem uma forma geométrica como um cubo, porque tem o mesmo comprimento e altura. O livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 11, diz que a cidade santa brilhará como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, diáfana como o cristal. Diz que sua base é adornada com todo tipo de pedras preciosas e as suas 12 portas de pérolas que sempre estarão abertas. O livro de Apocalipse, capítulo 21, o verso 23 e capítulo 22, o verso 5, diz que essa cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar, porque a glória de Deus o ilumina. O livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 1, diz que há um rio limpo da água da vida, resplandecente como cristal. Mas esse rio flui do trono de Deus.
E ali o verso 2 de Apocalipse capítulo 22 diz que no meio da cidade, ali um dos dois lados do rio, estará a árvore da vida. E essa árvore dará 12 frutos, dando cada mês um fruto. Árvore da vida, para garantir a saúde e a vida eterna. Aqui na terra comemoramos aniversários, nós não conhecemos que coisa significa eternidade. Não sabemos como é o sabor desses frutos da árvore da vida. Não sabemos se dá uma fruta cada mês diferente. Não sabemos. Não sabemos nada, as surpresas que Deus tem para todos nós. Mas uma coisa sabemos, que nós temos agora que nos preparar para entrar nessa nova terra. Um dia os discípulos de Jesus ficaram muito felizes porque eles viram ali como os demônios fugiam deles, eles expulsavam demônios. E Jesus diz, olha, sua maior felicidade tem que ser quando seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque quando meu nome está escrito no livro da vida, garante que eu vou estar ali na terra nova, eu vou ter vida eterna. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro capítulo 3, verso 13, diz que todos nós esperamos um novo céu e uma nova terra, nas quais habita a justiça. O profeta Isaías diz que nesse novo mundo haverá paz, haverá harmonia, até mesmo entre os animais. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. O livro de 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 diz que nós veremos face a face o rosto de Deus. Essa será a nossa maior recompensa, porque o pecado nos afastou de Deus. Mas a partir dali, nunca mais haverá nada que nos afaste da presença de Deus. Eu tenho um convite para você. Por favor, não perca a vida eterna. E a vida eterna pode começar hoje quando você aceita Jesus no seu coração. Quando você aceita que Jesus esteja no controle da sua vida. Quando a partir de hoje você tem uma vida de comunhão com seu Criador. Quando você a partir de agora diz, oh Deus, eu estou cansado de viver de meu jeito, da minha maneira. A partir de hoje eu quero compreender muito melhor tua palavra. Eu quero caminhar contigo. E até eu ofereço para você um curso bíblico para compreender melhor como Jesus pode restaurar sua vida. Assim como vai restaurar esta terra, Jesus pode restaurar sua vida. Aqui na sua tela aparece um número de WhatsApp, um número onde você pode mandar uma mensagem dizendo, eu quero conhecer desse Jesus restaurador, porque esse Jesus que restaurará a terra pode restaurar sua vida. Você aceita esse convite? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, porque hoje estamos olhando para aquela terra. Esse é o nosso maior sonho e queremos aceitar a Jesus no nosso coração. Queremos ter a vida eterna, queremos ir para o céu, queremos desfrutar contigo na eternidade. Por favor, não permites que nós possamos trocar o céu pelas coisas terrenais. Não permites que nós possamos negociar nossa fé pelas coisas que este mundo oferece. Nós queremos nos manter firmes na fé, firmes contigo até o dia final. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido, como sempre, visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Vai para lá, vai ser muito bem recebido. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.